Bom dia! O programa Bem-Estar de hoje vai falar sobre TPM, um problema comum para as mulheres, e um tipo mais potencializado de TPM. A gente vai saber mais sobre esse problema que atinge quase 8% das mulheres brasileiras. Quem participa do programa conosco hoje é a psiquiatra, a professora doutora Carmita Abdu, e também o nosso consultor, doutor Daniel de Barros, também psiquiatra. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, nós vamos direto para a redação do G1 em um minuto, saber das notícias do mundo e principalmente do Brasil nessa manhã de quarta-feira. Bom dia para você que está vendo o Bem-Estar. Como vocês estão vendo ao longo da programação, está rolando agora o julgamento do recurso do ex-presidente Lula no caso do triplex no Guarujá, litoral de São Paulo. A gente está transmitindo ao vivo. Quem está falando agora é o advogado do ex-presidente. Tem também todas as informações no G1 sobre o julgamento. Quem é quem, o passo a passo, o que pode acontecer, quais os cenários possíveis. Só para explicar, então, o Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro e está recorrendo da sentença de quase 10 anos de prisão. A defesa dele quer que ele seja absolvido. O Ministério Público Federal quer aumentar a pena. A gente vai continuar acompanhando. Outros destaques de hoje em política. O presidente Michel Temer está na Suíça para o Fórum Econômico Mundial. Lá, ele disse que o governo vai batalhar dia e noite para conseguir votos para aprovar a reforma da Previdência. Segundo ele, o povo brasileiro cada vez mais está percebendo que o sistema atual é injusto e insustentável. O discurso é otimista, mas o governo está com dificuldade para aprovar a reforma. Tentaram votar a proposta em dezembro, não conseguiram votos. Vão tentar de novo, então, em fevereiro. Para terminar, a notícia de saúde sobre o mosquito Aedes aegypti. Ele transmite dengue, zika e chikungunya. Entre essas três, a que a gente menos ouve falar é a chikungunya, mas foi ela que matou mais gente aqui no Brasil em 2017. Foram mais de 170 mortes contra 141 de dengue e 2 de zika. Pode ser que esse número mude, porque ainda tem alguns casos em investigação, mas é um dado que chama atenção para a chikungunya, chama atenção também para a importância de se proteger contra o mosquito, que é o que a gente sempre fala, né, Fê? Pois é, Mari, a gente falando aí nesse momento de susto contra a febre amarela, né? Procurando a vacina e, na verdade, contra esse mosquito, a ação é nossa, é dentro de casa, em pequenos detalhes que podem salvar vidas, né? Bom ficar atento a esse detalhe, é importante aí, números expressivos. Mari, você vai ter um dia muito cheio hoje, desejo boa sorte aí, bom trabalho para você. Obrigada, Fê. Até amanhã não, amanhã é feriado, mas até segunda. Até mais, Mari. Beijo. Um beijo para você. Bom, então vamos falar do nosso assunto de hoje, TPM. Ok, as mulheres sabem o que é, mas TDPM é a TPM potencializada. O repórter Vinícius Frigeri vai explicar melhor esse assunto para a gente agora. O celular é o diário dos sentimentos. Muita ansiedade, angústia, insônia. Eu tô de TDPM hoje. Hoje estou no 3º dia, então eu tô com bastante dor no corpo e um pouco sonolenta, que são 2 sintomas da TDPM todo mês. TDPM é a sigla para transtorno disfórico pré-menstrual. É uma TPM mais intensa. Cerca de 10% dos casos de TPM são TDPM. A Renata sabe bem como é. Cada momento do mês ganha uma cor diferente. Se acontece alguma situação que me deixa ansiosa, que eu possa ter um desses sintomas, eu coloco de outra cor para eu saber que não tem nada a ver com a TDPM. Porque se não fizer, a gente acha que a gente está de TDPM o tempo todo ou que nós somos problemáticas. Ela não consegue trabalhar, ela tem sérias discussões com pessoas próximas, então compromete muito a sua qualidade de vida. Ainda na adolescência, a Renata percebeu que a TPM dela era diferente da das amigas. O que tinha de desigual? Elas tinham muita dor, muito incômoda na menstruação. E eu falava que eu era muito feliz. Quando vinha pra mim, eu ficava muito feliz. Eu chamava de ataque de felicidade. E elas falavam, você tá doida, Renata? Porque como uma pessoa fica feliz com cólica, né, toda inchada. O diagnóstico veio há 5 meses, dado por um psiquiatra. Mas e o maridão, entendeu? Ele é compreensivo, ele entende. Quando eu aviso ele que eu tô com tal sintoma, ele tenta me ajudar, ou às vezes me deixa quieta quando eu peço. Então, assim, ele passa a TDPM junto comigo. Tem que ter bastante paciência, entender que aquela mulher não tá no seu normal, evitar discussões, evitar conflitos, evitar ofensas, né? Porque isso só vai piorar e não vai levar a nada, só vai gerar choradeira. A ginecologista e sexóloga explica.
Um dos efeitos da TDPM, que pode criar atrito nos casais, é a perda do desejo sexual. O desejo sexual, principalmente para a mulher, ela depende muito da mulher se sentir bem. Se ela está descansada, se ela teve um dia tranquilo. Então ela não tem disposição para nada, muito menos para o sexo. Mas a Renata percebeu que o sexo pode ser um belo remédio para aliviar os sintomas. Comigo, já que eu fico ansiosa, então quando eu tenho intimidade com o marido, ou quando faz exercício físico, dança, ou quando eu tô com os meus sobrinhos, tudo que é relacionado a liberar endorfina, me ajuda bastante. E assim, se conhecendo, a Renata vai superando as dificuldades. E eu tô bem contente. As mulheres têm que procurar ajuda, porque a gente precisa, nós somos diferentes. Legal, Renata, corajosa, é isso mesmo, as mulheres são diferentes, são especiais, né? A gente tem uma pergunta, aliás, um comentário de uma telespectadora, Fátima, que está dizendo que sofre muito com TPM, professora, já perdeu o emprego por isso. Seria a TPM ou seria mais uma letrinha aí que a Renata também tem? Além, né, da TPM, professora? Eu acredito, Fernando, que a Fátima está mesmo passando por TDPM, que é, na verdade, uma depressão que vai aparecer ciclicamente. Ela se manifesta de uma forma mais intensa exatamente no período pré-menstrual. Mas a pessoa é deprimida e precisa de um tratamento específico. E ela é tão regular quanto a própria TPM ou ela pode vir algumas vezes, não vem outras vezes? Ela vem na maioria dos ciclos, antecedendo a menstruação em 10, 15 dias. A mulher já começa a se sentir mal. A diferença com a TPM é que a TPM é muito mais física. Ela dá muito mais dor de cabeça, cólica, mal-estar, inchaço, enquanto que a TDPM deixa a mulher irritada, irascível, a comunicação fica muito difícil, o dia a dia fica impossível. Ela quer ficar sozinha exatamente porque ela sabe que ela se torna muito pouco afável no relacionamento. Ela própria percebe isso. E o que é mais difícil, doutor Daniel, é que não existe um exame de laboratório para identificar esse problema, né? A história é clínica, né? O diagnóstico a gente faz com a história, com um calendário, a pessoa vai marcando ali no calendário. E, aliás, o calendário é uma grande dica para a mulher e para a família, né? Porque quando esse T de TDPM significa transtorno. Significa que a pessoa não tem controle sobre isso. Ela não está de mau humor porque quer, não está brigando porque quer. Ela tem um transtorno, isso sai do controle dela. Então, se é previsível, se o ciclo é regular, você sabe quando vai acontecer, está chegando aquela fase em que eu vou ficar de mau humor e vou ficar irritada. E não tenho o que fazer para eu não ficar irritada nessa fase. Lógico, tem tratamento, a gente vai falar disso. Mas é bom saber que vai acontecer, porque aí você já se prepara, já não briga, já aceita melhor e espera que daqui a pouco passe. Serve para o marido. Deixa eu ver como ela fala com carinho do marido, né? E tem um take na reportagem onde ela mostra o diário no celular e está escrito lá em alguns dias assim: odeio ele, odeio ele, odeio ele. Isso aí já é um diagnóstico. Exatamente, mas passa, né? Então é cíclico. Só se prepara que vem e aí espera que passe. Passa. Tem mais uma pergunta da internet. A Carol, toda mulher tem TPM, professora? Nós sabemos hoje que 2/3 das mulheres têm TPM, ou seja, né, a maioria das mulheres passa por esse mal-estar físico, essencialmente, que eu já falei, acompanhado de dor de cabeça, cólicas menstruais, uma indisposição. Parece que ela está inchada o corpo todo, mais preguiçosa, e isso é natural na medida em que vai acontecer a 2/3 das mulheres na fase que antecede a menstruação. Vamos entender por quê. A gente tem também uma explicação aí. Olha os hormônios, o balanço, a montanha-russa dos hormônios. Tá tudo bem. Tá tudo bem. De repente, o que começa a acontecer? Nós vamos ter uma mudança hormonal. Os estrógenos estão, ao longo desse ciclo, aparecendo em concentração bastante diferente. À medida que os estrógenos vão diminuindo na circulação e a progesterona, que é outro hormônio feminino, vai aumentando, as mudanças em termos de humor e de sintomas físicos vão acontecer. Então a gente está vendo muito estrógeno e está vendo também uma felicidade bacana ligada à serotonina, que é um hormônio maravilhoso, né? Que ocorre em maior concentração na presença do estrógeno. Opa, o que acontece?
Parece que alguém roubou toda a serotonina, toda a alegria, professora. Pois é, isso é natural. São ciclos femininos, né, que vão acontecer ao longo de toda a vida dela, uma vez por mês. Então, ela vai estar mais bem-humorada, mais disposta, mais interessada em sexo, exatamente no período em que o estrógeno está em maior concentração. A gente vai fazer... Daqui a pouco a gente vai falar sobre os medicamentos antidepressivos, que aí são receitados pelo psiquiatra, mas agora a gente vai fazer contato com a redação do Jornal Hoje. A Sandra Nembeck está acompanhando toda a movimentação que está acontecendo em Porto Alegre, tem as últimas notícias. Bom dia, Sandra. Oi, Fernando, bom dia para você, para todos que assistem o Bem-Estar. A gente acompanha o dia do julgamento do recurso do ex-presidente Lula contra a condenação em primeira instância pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O segundo advogado de defesa a se pronunciar foi o doutor Cristiano Zanin, advogado de Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que o ex-presidente foi condenado a 9 anos e meio em julho do ano passado. Ele foi considerado culpado por receber propina da construtora OAS em forma da aquisição do triplex no Guarujá e também na reforma e na decoração do imóvel. Em troca, segundo a denúncia, facilitou a OAS contratos com 2 refinarias. Mas a defesa de Zanin disse que não teve oportunidade de produzir provas ao longo da investigação, que Sérgio Moro não tinha competência para conduzir o caso e que não há relação de supostas vantagens obtidas por Lula com contratos da Petrobras. Vamos acompanhar um trecho? O cerceamento de defesa também é claro. Diversas provas foram requeridas e indeferidas, inclusive uma delas buscando identificar o caminho do dinheiro. Nós estamos aqui tratando de delitos financeiros e não há uma prova pericial feita com o objetivo de identificar o caminho do dinheiro. Vossa Excelência sabem que é imperativo, quando se trata de ação de crime que deixa vestígio, a realização de prova pericial. É o que está no artigo 158 do Código de Processo Penal. Mas aqui ela não foi feita, ela foi indeferida. E isso acarreta a nulidade do processo, segundo o artigo 564, inciso 3b do Código de Processo Penal. Quanto aos procuradores da República, esta ação, como todos sabemos, nasceu num PowerPoint que já tratava o ex-presidente da República como culpado no momento do oferecimento da denúncia. Não se exige isenção por parte do Ministério Público na ação penal, mas o abuso do direito de acusar, este sim, não pode ser aceito. Ele terminou dizendo que o triplex do Guarujá não é do ex-presidente Lula. Vamos acompanhar do Globocop imagens ao vivo da região do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre. É a manifestação a favor do ex-presidente Lula, que acontece ali no anfiteatro do Parque Pôr do Sol, perto, portanto, do TRF-4. Imagens ao vivo do nosso Globocop. Há pouco, o presidente da 8ª turma do TRF-4, Leandro Paulsen, o desembargador, pediu um intervalo de 5 minutos e o julgamento, portanto, deve voltar na sequência. Fernando Rocha. Muito obrigado pelas informações, Sandra. Fique à vontade para nos chamar assim que tiver outras novidades. Certamente, obrigado. Até já. Por enquanto, até já. Bom, a gente tem mais uma dúvida aqui na internet, estamos falando sobre TPM, TDPM. Olha o telão aqui, a Paula está dizendo que tem 34 anos, há 1 ano sofre com a TDPM. Tomar anticoncepcional melhora os sintomas? Vamos responder isso, Paula, daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta logo. Estamos de volta. Saúde! O programa Bem-Estar começa hoje uma série esclarecedora que começa aqui no programa e segue depois pela nossa página na internet. O nome é ótimo. Sexo é bom. Oi, meu nome é Laira Ramos.
Cuidar dos outros é um hábito de família. Meu pai e minha irmã são médicos ginecologistas e isso influenciou bastante a escolha da minha profissão, a fisioterapia. Me especializei em reabilitação do períneo, um grupo muscular que fica na base da pelve e é muito importante para a nossa vida sexual. Adoro estudar sobre esse tema para ajudar, esclarecer e tratar quem tem dificuldades em assuntos ligados à sexualidade. Afinal, sexo é bom e todo mundo gosta. A partir de hoje, o Bem-Estar vai publicar na internet uma série para tirar dúvidas sobre a sexualidade masculina e feminina. Ponto G, masturbação, ejaculação feminina, disfunção erétil, dor durante a relação sexual. É só acessar. Te espero lá. Muito legal. Essas coisas que só o Bem-Estar fala, claramente. Sexo é bom, né, doutora Carmita? Quando dá prazer, né? Exatamente. Para TPM, por exemplo. Então, na TPM, a mulher, em geral, fica menos interessada em sexo, exatamente por conta da menor disponibilidade do hormônio sexual, o estrógeno, que daria a ela maior interesse. Nesse momento, o que está prevalecendo é um outro hormônio, a progesterona, que, para a maioria das mulheres, deixa, pelo menos em termos hormonais, ela menos disposta ao sexo. Agora, claro que sexo também depende de fatores outros, né? Então, se naquele momento ela está para menstruar, mas o parceiro está muito disponível, muito afetuoso, ela está vivendo um momento de felicidade, ou seja, fatores emocionais podem acabar superando o déficit de estrógeno, né? E aí tudo se resolve. A gente tinha aquela pergunta, né, da Paula, 34 anos, está com TDPM, há um ano, e quer saber se o anticoncepcional melhoraria os sintomas, doutor Daniel. Então, no caso da TDPM, Paula, a gente ia falar sobre os antidepressivos. O anticoncepcional, ele pode não ser suficiente, porque a TDPM hoje ela é considerada um transtorno do humor, ela é uma forma de depressão. Então, para os sintomas depressivos, a pessoa tem que provavelmente usar um antidepressivo. Na TPM, talvez, o anticoncepcional seja mais indicado. Por isso que a gente sempre recomenda, nesses casos, uma abordagem multidisciplinar. É importante passar com um ginecologista para ver a indicação ou não de pílula, mas é importante também passar com um psiquiatra para ver a abordagem da depressão especificamente. Bom, 3 letras, TPM, né, para a gente falar nesse assunto, 3 dicas também para a gente cuidar, né? O T significa tirar o sal e o açúcar também, pode ser uma dica, doutor? É aquela sensação de que a mulher fica inchada, né, de que está retendo líquido e etc. Isso pode se melhorar com dieta. A pílula, né, que a gente viu que realmente na TPM pode ser mais interessante até do que na própria TDPM. E atividade física, Fernando, é para tudo, é para TPM, TDPM, insônia. Atividade física tem que fazer sempre, regularmente, pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos meia hora. Fazer atividade física é para TPM, TDPM, é para tudo. Professora, mas a gente sabe que durante a TPM é quando a mulher mais tem vontade de comer um chocolate, um açúcar. Ela fica enlouquecida por um chocolate, né? Exatamente. A serotonina em baixa, né? Ela tenta compensar com a ingestão de chocolate, que regularia em certa medida. Mas, como bem colocou o doutor, nesses casos, usando a pílula, nós vamos equilibrar os hormônios e, com isso, essa sensação de falta de energia, de indisposição, vai melhorar. Com as 3 dicas que foram dadas, a TPM se resolve. Já a TDPM vai necessitar, sem dúvida, de um uso contínuo do antidepressivo durante um período longo, não será um mês, mas alguns meses ela vai necessitar usar de forma contínua, não no período pré-menstrual. Sim, por isso que o psiquiatra é importante, porque é ele que vai receitar esse antidepressivo. Tem um comentário aqui na internet, ela está dizendo, a Verônica, sofri de TDPM há uns 2 anos, ficava irritada e tinha até pensamentos suicidas. Você vê a gravidade que pode assumir, né, a TDPM. E lembrando, né, Fernando, que a abordagem multidisciplinar inclui um psicólogo, inclui uma terapia, um psiquiatra, um ginecologista. Isso é o ideal. Mas nem sempre você tem acesso, nem sempre você vai conseguir. Eventualmente, o próprio ginecologista já pode introduzir um antidepressivo. Eventualmente, o psiquiatra pode dar a pílula anticoncepcional. Não é errado fazer isso, mas o ideal, claro, é que quanto mais gente enfrentando essa batalha, mais a gente tem sucesso. Isso tudo esbarra
na depressão, e a gente está falando de um tipo diferente de TPM. Vamos falar de um tipo diferente também de depressão, que é a distimia. Michele Loreto apresenta esse problema para a gente agora. Uma pessoa que vive irritada, mal-humorada. A gente tem bastante contato com pessoas assim o tempo todo. Está sempre com aquele desânimo, uma tristeza sem motivo aparente. Isso acontece muito, mas não sei se é depressão, às vezes a pessoa está passando por algum momento de dificuldade. Pois é, momentos difíceis todo mundo tem. Agora, quando esses sintomas não passam, preste atenção, viu? Pode ser distimia. Já ouviu falar? Distimia é um quadro clínico depressivo com sintomas mais leves e mais prolongados. Ou seja, na distimia a pessoa consegue ir tocando a vida, mas essa tristeza que a acompanha o tempo todo pode trazer sérios prejuízos a longo prazo. Hoje já se sabe que uma pessoa que carrega sintomas depressivos leves ao longo da vida, elas acabam tendo menor escolaridade, menor renda e são mais solteiros e solitários. Ou seja, o desempenho cai em todas as áreas da vida, acadêmica, no trabalho e nos relacionamentos. E não é só a tristeza que chama a atenção. São alterações do apetite, alterações do sono, fadiga, falta de energia, baixa autoestima, muitas vezes a capacidade de concentração e a velocidade do pensamento estão diminuídos. A genética influencia, o ambiente onde a pessoa vive também. E as mulheres são as que mais sofrem com a distimia. E as razões para isso hoje acredita-se que sejam hormonais. Então, durante toda a vida reprodutiva da mulher, os quadros depressivos são mais prevalentes nessa razão. 2 mulheres para cada homem. Minha mãe tem depressão, então assim, tem dia que ela tá bem, dia que ela não tá. Então ela luta isso há quase uns 20 anos, né? Assim como na depressão mais grave, na distimia, o tratamento com terapia e até remédios é importantíssimo. Mais de 80% dos casos, usando todos os recursos disponíveis, a gente consegue fazer a pessoa voltar ao normal. Mudar o estilo de vida também é muito importante para tratar a distimia. Fazer atividade física e coisas que deixem a pessoa feliz. Amigos e família podem ajudar muito nessas horas. Na verdade, a gente passa por casos assim na família e a gente sabe que é bem complicado lidar com isso. Como lidar com pessoas que têm depressão? É uma pergunta de $1 milhão, né? Como lidar com as pessoas que têm depressão? Sem dizer, isso passa, você não é disso. Tem aquelas ações clichês que só atrapalham. Reage, né? Faz força. Ninguém fala assim pro asmático, né? Respira, olha quanto ar em volta. A gente entende que ele não consegue respirar por causa da asma. E pro deprimido a gente quer que ele reaja. Na verdade, a melhor forma é você entender que a pessoa não tá ali no controle. É isso, ela não tá sem vontade porque ela quer. Ela adoeceu, é isso que a gente precisa entender. E no diagnóstico da distimia, acontece a mesma coisa também, professora? Nós observamos que essa pessoa fica o tempo todo mal-humorada, indisposta. Ela não é simpática exatamente porque ela está sofrendo. Temos que entender que é uma doença que muitas vezes passa desapercebida da própria pessoa. Ela se imagina ser alguém menos interessante e menos interessado. E se fecha. E se isola. Ou então, quando está num ambiente mais social, ela nunca é agradável e acaba não sendo simpática e não tendo sociabilidade como ela gostaria muitas vezes de ter, mas é incapaz. Pergunta da internet, vamos ver a dúvida que chega agora, Karine. Eu sinto muita dor, eu não sinto muita dor. Muito obrigado, doutor Daniel me corrigiu prontamente, aqui a Paty também. Não sinto muita dor, mas fico nervosa, choro, fico brava com meu marido, perco a paciência com meu filho. Será TDPM, Karine? Depois do intervalo, a gente vai responder com a ajuda da professora e do doutor Daniel. É daqui a pouco que a gente volta. Saúde, estamos de volta. Estamos eu, doutor Daniel e a professora. 3 pessoas, né? Esse é o número de filhos que a Laura e o Fabiano têm. Só que a Laura está grávida de 4 gêmeos. E a gente está acompanhando a saga dela. Ela teve que ser internada antes do tempo. Vamos ver o que aconteceu? Laura e Fabiano sabiam que isso iria acontecer em algum momento, por volta dos 7 meses.
Afinal, carregar quadrigêmeos não é pouca coisa. Até a semana passada, quando a gente conheceu essa família aqui no Bem-Estar, eles estavam tranquilos. Mas aí, de repente, a Laura teve que ser internada bem antes do previsto. Ela está com 5 meses de gestação. Eu realmente não esperava que isso fosse acontecer neste momento. Eu imaginei que eu fosse internar lá para meados de fevereiro, por aí, né? Assim que foi internada, ela precisou fazer uma importante cirurgia no útero. As crianças ainda não estão prontas para nascer, ainda não estão viáveis para nascer. Em função disso, a gente teve que fazer uma cerclagem, que são os pontos que a gente dá no colo do útero, para fechar esse colo do útero, e usando medicações para que essa gestação prolonga por mais tempo, até que essas crianças estejam viáveis e com peso adequado para nascer. Agora é repouso absoluto, nada de esforço físico. Nesse tempo que a Laura vai ficar no hospital, além de todo o cuidado dos profissionais daqui, ela tem a companhia do marido e da mãe, que se revezam para cuidar dela e amenizar a saudade de casa. O hospital, todo mundo é muito assim, cuidadoso, muito prestativo, a gente faz a parte de afeto mesmo, né? Dessas necessidades que tem. Nessas horas, o celular é um super companheiro. Ajuda a matar a saudade das caçulas, Ana Clara e Ana Júlia. Elas fizeram aniversário na semana passada, com um dia de diferença de uma para outra. E o parabéns foi assim, virtual e cheio de amor. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Fica com Deus, mamãe ama vocês, eu tô morrendo de saudade. Também amamos vocês, estamos com saudade. Apesar da internação precoce, o médico garantiu que a mãe e os bebês estão bem. E por falar neles, conta aí pro Bem-Estar, Laura. Já escolheu o nome dos quadrigêmeos? Vão se chamar Arthur, Mateus, Miguel e Pedro. E até esses 4 meninos chegarem ao mundo, a gente vai continuar acompanhando e desejando muita saúde. Boa sorte, Laura. Arthur, Mateus, Miguel e Pedro. Só tem nome de menino levado, né? Imagina a bagunça que eles já não estão fazendo na barriga dela. Agora, ela tá lá, tem que ficar parada, repouso absoluto. A gente vê que ela acompanha no celular, deve assistir o Bem-Estar, com certeza. O que vocês acham que ela pode fazer terapeuticamente para passar o tempo? Sabe que tem toda uma área do conhecimento chamada terapia ocupacional, que usa o tempo, usa as ocupações para tratar da pessoa, né? Então, basicamente, ela talvez não precise de uma terapia ocupacional, mas se ela se engajar em coisas que lhe dão prazer, uma leitura, uma coisa que ela goste, alguma coisa assim, isso pode ser suficiente para não sofrer tanto com a passagem desse tempo, né? É, porque às vezes os dias passam, mas as horas não passam. É verdade. É importante também que ela mantenha um relacionamento, que as pessoas possam ir visitá-la, que haja uma troca de informações, cada um vai lá, bate um papinho, isso é muito importante para evitar que ela se distancie, né, dos amigos e da família. Vamos ver se todo mundo dá uma força. Todo mundo de Sinop, essa cidade maravilhosa. Quero ver se o Éder, que emagreceu junto aí com a gente, vai lá visitá-la, a população de Sinop. Se você tem uma dica para Laura passar o tempo enquanto ela espera os quadrigêmeos, ela vai ficar lá pelo menos uns 4 meses, né? A gente espera assim. Manda para a nossa página do Bem-Estar, g1.com.br/bem-estar, para ajudar a Laura. Vamos responder aquela pergunta que veio antes do intervalo. A Karine, ela teria TDPM, gente? Ela não sente dor, mas fica brava com o marido, ela perde a paciência com o filho. Eu imagino que tudo isso na hora, no momentos antes os dias que antecedem, né? A menstruação. Com certeza. O quadro é bem mais emocional, tem bem mais sintomas para a área psíquica do que física. Isso é o que caracteriza a TDPM. Ela está chamando a atenção da gente para esse fato. E aí, nesse caso, como já falamos, o tratamento é antidepressivos durante todo o mês. Não é 15 dias e por alguns meses é
assim que se trata uma depressão, que apesar de ser cíclica, é uma depressão como outra qualquer. Tá bom, então. Professora Carmita, foi uma honra recebê-la aqui. Muito obrigado. Até a próxima vez. Eu é que agradeço. Doutor Daniel, foi sempre, como sempre, uma alegria. Sempre juntos. Qualquer dúvida, você pode rever o programa no Globoplay. Vem aí o encontro hoje com Ana Furtado e Lair. E você acompanha toda a programação da Globo, os acontecimentos lá de Porto Alegre. A gente volta amanhã. Até mais.